Vamos à Bíblia. Apocalipse capítulo 4, para a leitura do capítulo inteiro. Você que deu sua Bíblia, abra comigo e acompanhe o texto. Hoje nós terminamos esses 10 sermões anteriores, 7 deles falando das epístolas às 7 igrejas. Não precisa do texto para fechou. Não precisa. Podem ficar todo mundo aqui dentro. Então foram 7 epístolas a cada uma das igrejas da Ásia Menor, além dos 3 primeiros introdutórios, e hoje nós vamos no capítulo 4 falar sobre a visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Diz assim a palavra do Senhor: Então quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito, e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao de esmeralda circundava-se o trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criastes todas as coisas e elas existem porque as criastes segundo a tua vontade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Os capítulos 4 e 5, nós aqui de Apocalipse, eles são uma introdução aos acontecimentos revelados no livro. É como se fosse uma parte introdutória para tudo mais que fosse a ser revelado pelo Espírito Santo de Deus, por Cristo Jesus, ao apóstolo João. Aqui, no capítulo 4, João nos mostra os céus antes de mostrar a terra. Ele começa mostrando os céus antes de mostrar a terra, para não nos assustarmos, talvez, com os eventos futuros. E quando nós falamos céus, irmãos, aqui nós queremos dizer o local onde Deus está, o que Paulo chama de terceiro céu. Então seria o local onde Deus está, onde Deus habita. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, Cristo Jesus, ele apresenta para João essa parte. E o que é interessante é que primeiro mostra os céus, para depois mostrar os acontecimentos seguintes, porque os acontecimentos seguintes são catastróficos. São a abertura dos 7 selos, são as 7 trombetas, são as 7 taças, o grande julgamento do juízo final, que nós chamamos, 7 anos da grande tribulação. Então são acontecimentos catastróficos que naturalmente nos afligem, nos deixam aflitos, como uma severa punição à humanidade. Só porque ao demonstrar introdutoriamente o trono de Deus, e da forma que é demonstrado aqui no capítulo 4, fica muito claro para todos nós
a santidade, o poder e o domínio de Deus, que são circunstâncias absolutas, plenas, completas. Quando acontece algo ruim na sua vida, ou na minha vida, naturalmente a gente se entristece. A depender da tragédia, a gente fica extremamente abatido. Tem pessoas mais fortes que as outras, sim ou não? Os irmãos concordam, né? Bate um carro, tem gente que se bater um carro é desespero, choro, e tem gente que se bater o carro, poxa, aconteceu, né? Vamos ver se está todo mundo bem e vamos pensar na solução. Então, a depender da pessoa, a tragédia afeta mais ou menos. Isso não é só falta de fé ou falta de Deus, isso é personalidade. Tem gente que é um pouco mais emotivo que o outro. O problema, a grande questão ruim disso é que quando nossa emoção é muito aflorada para as circunstâncias ruins, dá-nos a sensação de onde está Deus, por que Deus permitiu, como se tivesse perdido o controle, ou como se Deus tivesse pego de surpresa, ou como se por um instante Deus deixou de olhar por nós e por isso algo tão ruim aconteceu. Existem tragédias, irmãos, que são inexplicáveis, tragédias mais graves, né, do que uma simples batida de carro. Que acontece, qualquer pessoa que dirige um veículo ou anda de um veículo está passível de sofrer qualquer acidente automobilístico. Não teve um agora do irmão da posse, passou chamado de montão, porque o irmão da posse veio aqui ontem e esbarrou. Pensa, talvez a primeira vez na vida, talvez algo que é extremamente incomum para nós, Horizonte, para especial quem é da zona rural, mas pode acontecer. A questão é, quando acontece algo ruim, nosso coração fica aflito. E, se não houver vigilância, sei lá, algo do tipo, a gente pode pensar que aquela tragédia ela é irremediável, ou ela é algo tão ruim, tão grave, que agora não há mais o que fazer, quando não é verdade. Quando olhamos primeiro para o trono de Deus e contemplamos o que é a presença de Deus, todas as coisas, tudo se torna banal. Se você for comigo para Gênesis capítulo 1, lá fala da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é o versículo 1 de Gênesis 1. É interessante que ele fala o que aconteceu e depois explica como aconteceu. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E vai contando que Deus vai criando um por um, né? A luz, as estrelas, o firmamento, os céus, as plantas, os animais e por fim o homem. A grandeza da criação revela Deus. A questão é que ou a gente esquece que Deus criou tudo isso, ou a gente não acredita que Deus criou tudo isso. Porque se eu acreditar e não esquecer que Deus criou todas as coisas, irmãos, eu vou lembrar que todas as coisas estão também no domínio de Deus. Então não importa a batida de carro ou qualquer outra tragédia que aconteça na minha vida, isso não vai ter o poder, pelo menos não, de permanecer me abalando. Pode me abalar no primeiro momento, porque ninguém deseja perder nada, nem o carro, nem o ente querido, que talvez seja os dois extremos. E a gente pode sofrer o luto da perda ou da tragédia. O que não acontece é a tal pergunta do porquê ou onde está Deus. O nosso coração é confortado pelo Espírito Santo de Deus ao crer que o domínio permanece na mão de Deus. E que o mesmo Deus, aí vai nas palavras de Jó, o mesmo Deus que deu, ele tem o poder de tirar. O mesmo Deus que permitiu eu sair nu do ventre da minha mãe, extremamente desprovido de qualquer bem, ele agora deseja que eu retorne para ele, pelo menos o meu espírito retorne para Deus, e o meu corpo para a terra, sem nada também, nas palavras de Jó. Veja que Jó, diante da, talvez a maior de todas as tragédias, porque as tragédias de Jó são graduais, elas vão ocorrendo em sequência, de forma que não lhe resta nada, não lhe resta filhos, não lhe resta patrimônio, não lhe resta saúde, e nem o consolo de uma esposa, vou dizer assim, alguém para consolá-lo e confortá-lo. Por fim, lhe restam os amigos para tentar ajudá-lo acusando. Então Jó, diante de todas essas circunstâncias, provavelmente ele se lembrou
do Deus que criou os céus e a terra. Então, quando olhamos para o texto do capítulo 4, versículo 1, que diz, João falando, tá? Então, quando eu olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo com um toque de trombeta. É a voz de Cristo, tá? Porque lá no capítulo 1, João fala que uma voz falou com ele e era a voz de Cristo. Então a voz de Cristo fala com ele novamente aqui. E tem-se semelhante à voz que falou com Moisés no Monte Sinai. Êxodo 19 nos fala que Moisés ele tem um encontro com Deus e a presença de Deus desceu sobre o Monte Sinai e uma forte voz de trovão, de relâmpagos, falava com Moisés ali e dava orientações a Moisés, que ao final do capítulo 20, no capítulo 20 são os 10 mandamentos. A voz disse, suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. Então aqui novamente Cristo chamando João para lhe revelar coisas grandiosas para ele, e ele já vem alertado no capítulo 1, que era para João escrever. Então aqui continua a revelação. Se a parte que a gente teve um parênteses no capítulo 2 e 3 de Apocalipse foram as 7 epístolas das igrejas da Ásia, e que representa as igrejas de todas as eras, agora João volta a ter visão dos céus e de coisas que estavam acontecendo ou iria acontecer. Versículo 2 diz, e no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Essa expressão tomada pelo Espírito, o apóstolo João usa 4 vezes no livro de Apocalipse, sequencialmente. Ele usou já uma vez, no capítulo 1, ele usa agora, ele usa mais 2 vezes na frente para terminar no capítulo 21. Que foi tomado pelo Espírito. Isso nos dá a entender que é uma visão espiritual mesmo. Então, como se ele não tivesse sido levado em corpo, mas em espírito. Como se o Espírito Santo tivesse dado uma visão para ele, mas aquela visão não era evidente. Então, algo como extremamente real, palpável, como fosse a pura realidade. E ele fala que ele vê o trono no céu e alguém sentado nesse trono. E aí, irmãos, falando de revelação espiritual, toda profecia vem de Deus, revelada pelo Espírito Santo. Toda profecia é verdadeira. Existem, talvez, 3 maneiras, 3 vozes. Talvez existam 3 vozes que possam ecoar na nossa cabeça. A voz de Deus, através do Espírito Santo. Satanás pode falar e a sua própria mente. Você pode falar também na sua cabeça. O grande cuidado que nós temos que ter é discernimento dessas 3 vozes, para saber se isso é direção do Espírito Santo. Uma vez eu estava, ano passado, se não estiver enganado, nós tínhamos um congresso de uma igreja aqui do estado de Goiás, Assembleia de Deus, e aí, um mover na igreja. Ao final do mover, alguém estava cantando e havia um mover na igreja. Tinha algo estranho, irmãos, eu não sei explicar, mas tinha algo estranho durante aquele louvor. Eu percebi isso, assim. Eu pensei assim, será que eu não gosto dessa cantora? Tinha uma cantora que eu não conheço. Só pensei, será que eu não gosto dessa cantora? Porque ela é muito estranha. O pastor da igreja, quando ele retoma o microfone, ele deu uma palavra de quase 10 minutos. Meio que trazendo discernimento espiritual para a igreja. Ele disse, em linhas gerais, assim, irmãos, nós temos que ter muito discernimento espiritual, porque nem tudo que acontece em nosso meio vem do Espírito Santo. Tenhamos discernimento espiritual para discernir aquilo que é do Espírito Santo de Deus e aquilo que não é do Espírito Santo de Deus. Tem coisas que parecem ser do Espírito Santo, mas não é. E aí cabe a nós discernirmos isso. Por isso que muitas vezes, aí eu entendi mais ou menos o que ele quis dizer, e aí eu volto aqui para o que eu estou falando, sobre toda profecia vem de Deus, ela é a voz do Espírito Santo, toda profecia que vem de Deus é dada pelo Espírito Santo, que cabe a nós discernirmos. A Bíblia fala assim, quando você receber uma profecia, você tem que julgar a profecia. Você não julga o profeta, você julga a profecia. Se a profecia que vier até você, eu creio, como pentecostal, em profetas e profecias, se a profecia vier de encontro, ou seja, contrário à palavra de Deus, aquilo não pode ter vindo de Deus. Aquilo não é da parte de Deus. Qualquer profecia
que não estiver de acordo com os princípios da palavra de Deus não provém de Deus, porque a própria Bíblia diz que Deus não vai contra a sua palavra. Deus não sofre variação. Aqui mais na frente vamos falar sobre isso, que Deus ele é invariável. Então, da mesma forma que ele era no momento da criação do mundo, nem vou dizer nos tempos bíblicos, tá? Mas para quem crê em bilhões de anos, para quem crê em 7.000 anos, tanto faz. O mesmo Deus que estava lá no início da criação, ele é o mesmo Deus que habita em nosso meio hoje. E ele é o mesmo Deus que habitará conosco na eternidade. Deus ele não muda, ele não sofre sombra de variação. Versículo 3, João diz: aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. A versão NVT usa essas duas pedras preciosas, tá? Cada um pode usar pedras diferentes. Um arco-íris com brilho semelhante ao de esmeralda, essa é a terceira pedra, circundava o seu trono. Ao citar essas pedras preciosas, a ideia que quer nos trazer é apenas algo de extremamente valor, tá? De muito valor. Pode citar diamante, que talvez seja a pedra mais preciosa na atualidade, né? O metal mais forte de todos. Então, quando fala o apóstolo João que o trono brilhava como pedras preciosas, está dizendo que o trono, ou quem estava no trono, era de extremo valor. E fala de uma luz resplandecente. Se você pegar o capítulo 4 e colocar no chat GPT e pedir para ele fazer uma imagem, ou se você apenas pesquisar na internet os textos do capítulo 4, as imagens, esse trono eu não fiz, tá? Eu estou falando, mas eu não fiz isso no chat GPT não. Mas eu já vi imagens sobre o capítulo 4. É como se fosse um trono dourado, né, de ouro, extremamente brilhante, não dá para identificar quem está nele. E a ideia que nos traz no texto de João, a visão que João teve, é que Deus, ele é plena luz, ele é verdade e ele é santidade. E é por isso que nenhum ser humano é capaz de olhar diretamente para Deus. É impossível pelos nossos olhos contemplar Deus diretamente. É por isso que quando Deus se apresenta a Moisés, por exemplo, no monte que nós citamos aqui, no Monte Sinai, Deus fala assim: eu vou passar por você, você vai se esconder atrás da rocha, eu vou passar com a minha mão tampando, para você não morrer. E aí é trovão, pode ser, né, claro, e muita luz. É como olhar assim, a comparação mais próxima que nós temos é como olhar para o sol. Ninguém consegue olhar diretamente para o sol. A depender da nuvem que tampa o sol, ou do óculos, do equipamento que a gente usar, a gente consegue olhar, porque ele, né, refreia a luz. Mas olha a distância que o sol está, e o sol é uma estrela. Você já viram aqueles comparativos de internet, de astrofísica, que eles mostram o tamanho de algumas estrelas, e que o sol é pequenininho perto de outras estrelas? Vocês já viram isso? Não? Pesquise. Tamanho do Sol comparado a outros astros. Coloca tipo assim na internet, eu acho que é possível. O Sol ele é uma estrela, a principal estrela do nosso sistema solar, da nossa galáxia. Por isso falamos do sistema solar. E ele é maior que qualquer planeta do sistema solar. Só que ele é pequeno em comparação a outras estrelas de outros sistemas solares, de acordo com a ciência. Ok? O que eu quero dizer é, se a gente não consegue olhar para o Sol, que nem é a maior das estrelas, não poderia ser concebível nós olharmos para Deus. É por isso que a Bíblia aponta o tempo todo. É por isso que quando um ou outro, né, servo de Deus fala: eu vi Deus, então eu vou morrer. Se viu Deus, quer dizer, se viu não é Deus, porque Deus não pode ser visto por causa da sua santidade. Isso não é, e nós somos um corpo em corrupção, um corpo caído, né, depravado. A nossa mente, o nosso corpo, tudo, como diz o salmista, em pecado foi concebido. Por isso, pela santidade de Deus, nós não podemos vê-lo. E é por isso que no versículo 3, essa é a visão que João tem do trono e de quem está assentado no trono. Versículo 4. Ao redor do trono havia 24 tronos.
nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Então, a visão de João, você tem um trono principal, que desse trono havia um ser sentado nele, resplandecente, como aí está 3 pedras preciosas aqui, com a luz extremamente forte. E ele fala que em volta desse trono haviam 24 tronos, então como se fosse, vamos colocar 12 de cada lado, com 24 anciãos, 24 pessoas sentadas. A simbologia para nós, os 24 anciãos, os 24 tronos, são representação das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. Esses são os 24 tronos, que simbolizam os salvos de todas as eras. Então, todos os salvos, tanto chamamos de Antigo Testamento, ou antes da redenção através de Cristo, quanto os salvos após a redenção através de Cristo. Os 24 anciãos simbolizam o povo de Deus redimido. Então, todo aquele salvo em Jesus, que já não vive mais e viverá na glória com Cristo, são simbolizados pelos 24 anciãos, 12 tribos de Israel e 12 apóstolos, para dizer que foi antes de Cristo, também os depois de Cristo. Todos salvos, redimidos, estão ali. Por que eles simbolizam o salvo? Porque nos versículos posteriores menciona que eles se prostram em adoração diante de Deus, juntamente, com todos que estão ali próximos a Deus. O versículo 5 nos diz, irmãos, podem interromper se eu estiver indo rápido ou não entenderem, tá? Versículo 5: do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui, os estrondos, irmãos, trovões, relâmpagos, simbolizam sempre, quando citado em Apocalipse, o poder de Deus, tá? Quem aqui nunca sentiu medo diante de um trovão muito forte? Aquele que abala telhado. Graças a Deus tem muito tempo em Arizona que não chove aquelas tempestades, mas eu me recordo de chuvas aqui que destelharam casas, que derruba árvore aqui conosco. Eu sei que no mundo inteiro acontece o tempo todo, mas aqueles relâmpagos, trovões, aquela chuva muito forte, isso quando é dito, aqui no livro de Apocalipse, simboliza o poder de Deus. E eu volto a dizer, tá? Deus é onipotente, então o poder dele não pode ser mensurado, e o poder dele também não pode ser diminuído. O quanto, a grande pergunta, o quanto do poder Deus usou para criar todas as coisas em Gênesis capítulo 1? Não faz diferença, porque não mudou. O poder dele, antes da criação e após a criação, é o mesmo. O poder dele é que a gente tem, você precisa compreender o poder de Deus para compreender quem é Deus para você. O livro de Gênesis, quando narra a criação, diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz, não é assim? Então veja que bastava dizer, não importa o que Deus queria que fosse, bastava ele dizer. Se nós vamos falar de energia, o Sol, que é a principal estrela do nosso sistema, ele gera de energia muito mais do que tudo que há no sistema solar. Então, que gerar todas as outras coisas que existem. Esse é o poder de Deus. Por isso que quando diz aqui que do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, quer dizer isso. E as 7 tochas, ele fala dos 7 Espíritos de Deus, volta a dizer, é a plenitude do Espírito de Deus. Deus é pleno em si, e quando fala 7 Espíritos, fala de a majestade perfeita de Deus. Deus é perfeito em seu Espírito, tudo que ele faz é perfeito. A nossa mente é difícil compreensão de tudo que se refere a Deus, mas o apóstolo João ele foi extremamente criativo ao descrever tudo que ele via, porque pelo menos nos dá uma dimensão do que é o céu, do que é o poder de Deus e o trono de Deus. Amém, irmãos? Até aqui, versículo 6. Diante do trono havia algo como um mar de vidro cintilante como cristal. Interessante, né? Mar de vidro. Poderia falar só um piso. É um piso, tá, irmãos? Um chão de vidro. Nos tempos bíblicos, nos tempos em especial também do apóstolo João, o vidro
era um material extremamente raro, tá? Não era comum o vidro. É difícil ser fabricado, nos tempos dele, muito mais. O vidro cristal, um vidro extremamente transparente, translúcido, mais difícil ainda, é quase impossível de achar. Pessoas nasciam, viviam e morriam sem nunca ter visto um vidro translúcido. João diz que ao redor do trono havia um mar. Diante do trono havia um algo como um mar de vidro cintilante como cristal. Isso enfatiza a santidade de Deus. Por isso que a palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso que a palavra também nos aponta quem está limpo, limpe-se mais. Sempre nos empurra para o caminho constante, a santificação diante de Deus. Por isso, aponta para nós duas verdades cristãs que muitos crentes desfalecem por não aplicá-las, por não vivê-las. A primeira é: nunca deixe de buscar a santificação, não importa o seu estado. Porque alguns chegam no ponto e falam: não, para mim não tem jeito, realmente eu já tentei ser crente, ou já tentei servir a Deus e não consegui, é muito difícil. No fim das contas, ser cristão é abrir mão das próprias vontades, né? O grande vilão do ser humano é o domínio próprio. É nós abrirmos mão mesmo das vontades carnais, da nossa mente, do nosso coração, das nossas mãos, dos nossos olhos. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais possível isso se torna. Quanto mais aproximamos de Deus, mais santificados nos tornamos. A primeira verdade é essa. A segunda verdade é que nós nunca vamos alcançar o ponto ideal enquanto estivermos aqui. Então eu nunca posso parar e falar assim: realmente eu sou acima da média, eu sou mais crente que os crentes. Porque isso não existe. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. O único que não pode cair, não é quem já está caído. Qualquer um que está de pé pode cair. Então não há santificação, não há semi-anjo entre nós, ao ponto de falar assim: não, E como é triste, toda vez que eu encontro um desigrejado, irmão, me dá uma tristeza na alma, profunda tristeza na alma. Porque a coisa mais difícil que tem é converter um desconvertido, não é isso? Não tem argumento, não há argumento que você use para o camarada, para a moça, porque na cabeça cauterizada está convicta que o sistema, que a igreja, que isso, que aquilo outro, não tem valor. E o que é pior, de que está tudo bem. Não, está tudo bem, do jeito que eu estou, está tudo bem. Eu sei que na consciência dela, ela sabe que não está. Fica repetindo, tentando se convencer, convencer os outros. Mas tudo isso, irmãos, advém da falta de vigilância. Jesus ele foi muito enfático olhar para os discípulos e dizer assim: ó, vigiai e orai. Vigiai, ele disse isso mais de uma vez: vigiai e orai. Então, eu quero falar um pouco de oração na nossa reunião que vai ter sexta-feira, mas todo tanto que você vigiar e todo tanto que você orar não é pouco. Nós temos o preparando a mesa, né, que é a campanha de consagração. E já foi testemunhado por vários irmãos aqui, o quanto gostam. Como é bom a gente poder ter campanha para de madrugada, como é bom poder ter período de oração aqui na igreja antes dos cultos. E isso é de fato valioso para nós, irmãos. Essa oportunidade nós temos que abrir mão de qualquer coisa para estar nelas. Por quê? Porque a gente pode escolher, porque vai ter momentos que eu não vou poder escolher. Aí não adianta. Eu queria demais, pastor, só que aconteceu isso. Não adianta nada. Porque quando podia não fez, eu preciso me vigiar para quando está no meu controle, eu fazer, eu participar, eu estar envolvido, porque vai fazer falta, irmãos. Toda oração não feita, ela é prejuízo para nós. Meu pai disse uma frase no simpósio passado que eu ri demais. O simpósio dos pastores, esposas que acontece, que é em novembro, é o grande momento de reunir todos os pastores do campo, então é muito divertido nas tardes, né? Os pastores se confraternizam bastante conversando. E aí meu pai conversando na época de brincadeira, com o meu obreiro, aí disse assim: não, eu preciso mais de oração que de dinheiro. Aí eu ri muito, porque
Porque eu sei que eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Alguém precisa de dinheiro, irmão? Levanta sua mão. E ele falou, eu preciso, porque a brincadeira era nesse tom de dinheiro, eu sou de dinheiro. Ele falou, não, eu preciso mais de oração do que de dinheiro. Porque no tom da brincadeira, o pastor falou, não, eu vou orar pelo Senhor. Aí ele respondeu desse jeito. Aí eu ri muito, só porque é uma verdade que eu ri, aí virou para mim e me repreendeu, sabe? Não, eu falei, sério, eu preciso mais de oração do que de dinheiro. Aí ele falou, então sério. E é uma verdade. Você precisa mais de oração do que de dinheiro. Nós precisamos mais de oração do que de saúde. Precisamos mais de oração do que qualquer outra conquista. Dinheiro é importante e eu profetizo que nós seremos próximos em nome de Jesus. Saúde é muito importante e que Deus abençoe que nessa consagração a gente consiga ter muita libertação na área da saúde. Mas para além de qualquer dessas coisas, irmãos, a oração é realmente a nossa grande necessidade. A gente estuda pouco e lê pouco, mas se a gente estudasse mais e lesse mais, nós veríamos que todo grande avivamento, todos os grandes avivamentos de Atos, capítulo 2, até os últimos do século 20, eles nasceram de reuniões de oração. Todos nasceram de reuniões de oração. Eles se reuniram para orar. Deus fez um governo tão grande, um aumento tão grande, que nações foram libertas, curadas, cidades foram restauradas. Então, assim, que nós possamos ter esse anseio. Eu estou falando de oração porque a oração nos santifica. Eu li uma vez, tem alguns livros que falam de oração. Tem um livro que está emprestado do Leonard Ravenhill, que fala por que está no grande avivamento. Ele é um teólogo pentecostal. Esse livro é um livreto, ele é fino, ele é pequeno, mas ele é profundo demais. 80% do livro é falando de oração, sabe? E uma vez eu li uma frase de oração, em outro livro que eu estava lendo, que dizia assim: a Bíblia manda você orar pelos inimigos, porque é impossível falar mal de quem você ora. Você não consegue. É difícil orar por quem você critica, é difícil orar por quem você não gosta, é difícil, só que é possível. É difícil no começo, só que se você começar a orar por aquela pessoa que está te perturbando, sabe, seja quem for, não importa o tipo de perturbação, se você começar a orar por ela, dali um tempo você não consegue mais ter nenhum sentimento ruim contra ela. Isso é o poder da oração. Não tem terapia que faz isso. Ah, não consigo perdoar. E como é triste encontrar alguém que não perdoou ainda. E como é triste encontrar alguém da igreja que não perdoou ainda. A pessoa não tem aquela tristeza. Não que o perdão seja algo fácil. O perdão nem humano é espiritual. Mas a oração tem o poder de nos fazer perdoar, de fazer alcançar o perdão. Então a oração tem o poder de nos santificar. E sem a santidade ninguém verá o Senhor. E o mar, como o mar de vidro que rodeava o trono de Deus, em Apocalipse 4, representa a santidade do nosso Deus. Ninguém se aproxima de Deus, a não ser que esteja santo, como deve estar santo. A Bíblia aponta para nós que as nossas vestes, para entrar no céu, tem que estar branca. Não pode ter nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de pecado. Eu sei que isso nos assusta. Pastor, o céu, não estou pronto. Ou alguém fala assim, alguém será capaz de chegar a esse ponto? Domingo, irmãos, nós vamos celebrar quem é capaz de chegar a esse ponto. Porque foi pela morte de Jesus que nós nos tornamos santificados nele. Então não é você que paga o preço pelo seu pecado. Jesus pagou o preço pelo seu pecado. Então a redenção em nossas vidas, dos nossos pecados, nossas falhas, pelo sangue de Jesus. Versículo 7. O primeiro deles, são 11 versículos, né? Versículo 7. O primeiro deles, deixa eu concluir o versículo 6, olha só a primeira parte, a segunda parte diz assim: no centro, que ele falou que havia algo como um mar de vidro cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. A imagem desses 4 seres vivos, irmãos, é maravilhosa. Dá um medo absurdo. Dá um medo. Vocês já viram
tem um meme na internet, geralmente dos reformados, né? Os presbiterianos gostam desse meme, que diz assim, ó, o meme é assim: misericórdia, Deus me perdoe falar de mim durante a palavra, mas precisamos entender, a história é assim. Na primeira imagem, como eu imagino quando o anjo vem falar comigo? Aí mostra um ser, um homem com vestes longas, brancas, falando algo. Aí na de baixo, como realmente é, aí mostra um ser desse aqui, umas 6 asas, olhos nas asas, um olho grandão aqui no meio, um monte de olho na cabeça, porque os anjos são escritos assim. Não sei se vocês pararam para observar como são escritos os anjos. Ezequiel 1, que nós lemos na leitura, mostra uma visão de Ezequiel do trono de Deus, é uma visão muito semelhante à de João. Ele vê o trono de Deus e ele vê os seres viventes próximos ao trono de Deus. A diferença talvez seja apenas na quantidade de asas, tipo de serafim para querubim, né? Um com 6, um com 4 asas. Mas aqui, o ser vivente, aí tem versão que fala, talvez os animais, alguma coisa assim, usa outro nome, aqui fala ser vivente. Haviam 4 deles. Então, ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. Aí, versículo 7 complementa: o primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto era como uma águia em voo. Versículo 8: cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. E aí ele vai falar outra parte que eu falo daqui a pouco. João viu os seres viventes, e aí aqui fala 4 seres, mas podemos pensar em um ser com as 4 características, tá? Com 4 cabeças. Ezequiel vê os mesmos seres com essas 4 cabeças também, e elas têm um significado. Eu só fazer uma explanação para os irmãos, lembrando que Isaías capítulo 6, Isaías fala que viu Deus no seu alto sublime trono, e em volta do trono de Deus ele viu serafins que voavam com 2 asas, ele tinha 6 asas, é isso? 2 voavam, 2 cobriam os pés, 2 cobriam os olhos, e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Serafins são citados, né, em várias partes da Bíblia, assim como querubins também são citados em várias partes da Bíblia. Em outras partes, os querubins são citados como esses seres aqui, mas com 4 asas. Lembrando também que os querubins são citados em Gênesis, na oportunidade em que Deus expulsa Adão e Eva do jardim, no Éden. Lembrando que o jardim não chamava Éden, tá? A Bíblia fala que havia um jardim na região do Éden. Então, o jardim que havia na região do Éden, Adão e Eva são expulsos e Deus coloca querubins para guardarem a entrada do jardim. E a arca da aliança que Deus mandou construir como propiciatório, a Bíblia fala que a tampa da arca da aliança havia querubins desenhados com as asas abertas que se encontravam em cima da arca. Então, querubins e serafins, eles são citados várias vezes na palavra de Deus. Aqui, ao citar esses querubins ou serafins, ou esses seres viventes, coloca para nós as características, né? Então ele tinha 4 cabeças. Ele tinha a cabeça de homem, ele tinha a cabeça de leão, a cabeça de boi e a cabeça de águia. As funções que nos é colocado aqui, que dá a entender, é que tinha pelo menos, né, 3 funções primordiais para esses seres viventes próximos ao trono de Deus. Quais são? Guardar o trono de Deus. Então, eles estavam ali como guardas do trono de Deus, assim como eram guardas no Éden. Liderar a adoração, porque o texto diz que eles levantam a adoração, e após levantarem a adoração, os 24 anciãos também se prostram em adoração diante do trono de Deus. E terceiro, proclamar a santidade de Deus. Então eles tinham essas 3 funções. Aí essas cabeças, elas simbolizam. O leão simboliza para nós aqui em Apocalipse, em especial nesse contexto, o poder e a majestade de Deus.
O leão, vocês sabem que o leão ele é considerado, né, o animal, o maior dos predadores da selva, o rei da selva. É interessante que ele não é o mais rápido, ele não é o mais alto, ele não é o que tem mais força, ele não é o mais pesado, ele não é o mais em nada, mas na conjuntura de tudo, ele de fato é considerado como não tem predador, ele é o principal dos predadores, o que põe medo. Então o leão simboliza a majestade e o poder de Deus, da criação de Deus. O boi simboliza a fidelidade de Deus, e Deus ele é fiel. A fidelidade dele não só variação por nada pode transformar a fidelidade de Deus. O homem traz a ideia de inteligência e sabedoria, porque das criações de Deus e para a ciência dos animais é o único racional. Nós podemos adestrar animais até a falar, sim ou não? Mas eles não têm inteligência, eles não têm discernimento das coisas. O animal ele pode tomar decisões que parecem inteligentes, mas é tudo instintivo. O animal tem instinto materno, instinto de predador, instinto de defesa. Então o que o animal possui é instinto. Ele reage a depender do incentivo que é colocado. Até uma ameba, se incentivada, ela anda, ela se move. Inteligência do homem. E por fim a águia, que simboliza a soberania. Então traz a soberania, é um animal imponente. A águia vive nas montanhas, lugares altos, põe seus ninhos nas alturas, se renova, tem o poder de renovo ali, afiando o bico, unha, trocando pena. Então, e é o símbolo da nação dos Estados Unidos, a nação americana, como soberana. O ser vivente, que possui essas cabeças, tem esse significado. E eu falei das funções. E aí fala que havia olhos, nas asas internas e externas para todos os lados. A figura de fato é assustadora, mas traz para nós um entendimento de que nada escapa aos olhos de Deus. Nada escapa aos olhos de Deus. Nem pensamento. Quantas vezes eu acho interessante, por exemplo, quando a última vez que o anjo de Deus aparece a Abraão, e Abraão faz a comida para ele, eles têm um dia ali, Abraão vai e fala assim: não, você vai ter filho e vai ser da sua esposa. Ele fala que Sara ri, sim ou não? Já viu essa passagem? Aí ele fala: você está rindo, mulher? Por acaso é possível? Não, eu não ri, não. E nada, né? Não, estou rindo, você não sabe quando você ri de alguém, a pessoa te confronta, e você está rindo. Não, lembrei de uma coisa aqui. Mas ficou claro que riu por causa da circunstância ali. Deus é muito superior a isso. Deus está dentro do seu coração, da sua mente. Ele sabe exatamente a motivação de tudo que você faz. Versículo 8, vamos concluir. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente na nessa parte. Eles, dia e noite, repetiam sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e ainda virá. Essa palavra do capítulo 8 fala dos atributos de Deus ao proclamar, Santo, Santo, Santo. Veja que ele reitera. Nós um dia vamos falar aqui sobre a numerologia bíblica. Cada número na Bíblia tem um significado. A gente foca no 7, porque é o mais comum, perfeição, plenitude. O 6, que é a imperfeição, que é o homem. Mas o 3 também tem. Veja que Pedro negou 3 vezes. Jesus pergunta para Pedro na redenção se tu me amas 3 vezes. Várias situações só acontecem em 3. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, corpo, alma, espírito. Então assim, e aqui a santidade de Deus ela é repetida 3 vezes. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Poder e santidade são atributos de Deus que se estendem por toda a eternidade. A eternidade passada, aquele que era, aquele que é e aquele que ainda virá. A santidade, o poder de Deus, dos seus atributos, todos os atributos de Deus, mas enfatizando esses 2 atributos, se estendem por toda a eternidade, sem sombra de variação. Versículo 9: cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graça ao que está sentado no trono, há aquele que vive para todo sempre,
os 24 anciãos se prostram e adoram que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e diz. Então, os 24 anciãos representando os salvos, redimidos do Senhor, ou remidos do Senhor, tanto do início da humanidade até o fim, eles se prostram tirando a própria coroa, se prostrando diante do trono de Deus, dizendo: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem, porque as criaste segundo a tua vontade. Aquela introdução que eu fiz com os irmãos sobre a criação do mundo, sobre as tragédias que podem ocorrer, tudo isso foi para concluir dizendo que os 24 anciãos declaram que nós vamos declarar todos os dias. Aleluia. Que nós possamos, irmãos, faça anotação, faça você que gosta, igual eu, de riscar a Bíblia, faz um quadrado, passa linha, sublinha, destaca essa declaração dos 24 anciãos aqui, ó, e faça o possível para declarar nos piores momentos da sua vida. Nos piores momentos. Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Eu estou na dificuldade de educar os meus meninos porque naquele sistema de recompensa, sabe? No seu quarto eu vou deixar você ver TV. Toma banho na hora certa, você vai poder jogar. Porque fica um negócio, a obrigação. Eu ordeno que eles façam algo que é obrigatório. Hoje eu fui pedir para o Henrique banhar às 5 da tarde. Fui pedir, não, repreendi, porque eu cheguei e não tinha banhado ainda. Ele falou: mas o senhor parou de me dar. Ele fala: surpresinha, o senhor coloca surpresinhas. Aí eu falei assim: você banha na minha casa, você tem que me pagar para eu deixar você banhar na minha casa. Eu tinha que te pagar, eu falei assim para ele. Não sei se ele entendeu o que eu quis dizer. Mas veja, irmãos, se nós adoramos a Deus e glorificamos a Ele, reconhecemos a sua grandeza somente quando está tudo bem, quem somos nós diante de Deus? Que cristianismo é esse? Precisamos reconhecer a soberania de Deus, a santidade dEle e o domínio dEle é no pior dia. Irmãos, os dias ruins podem acontecer na nossa vida por vários motivos, mas eu tenho certeza que um deles, irmãos, é para glorificar o nome de Deus. Sabe, no meio da tragédia, tem tudo errado, você vai e glorifica a Deus. O primeiro carro que eu tive, eu tenho mais testemunho, foi a estradinha. Alguns irmãos viram da estradinha vermelha que eu tinha. Aí lá em Catalão, a Helenezinha traumatizada com ela, porque só vivia na reserva. Catalão é um pouco grande, então não é igual aqui que você dá para dar na reserva. Talvez um dia inteiro, dependendo do tempo que você anda. Lá não, irmão. Se você sai de casa para ir para a faculdade, por exemplo, morava em Duas Pontas, era perigoso deixar na rua. Então, quando a gente ia para a igreja, várias vezes acabava com combustível conosco. Aí a gente dava glória com os outros. Aí teve um jovem que um dia, ele testificou isso. A gente não percebe, né? Mas ele testificou isso. Ele falou assim: nossa, eu estava com o pastor, mas a Helenezinha e tal. E aí, quando eu não lembro se foi acabar com o combustível ou se foi algum falho. E aconteceu, e ele ficou tão tranquilo. Eu achei que ele ia ficar nervoso, que ele ia xingar. Era o novo convertido. Eu fiquei tranquilo, porque eu fiquei assim, triste, né? Essa é culpa minha. Não foi nada assim que eu devia ter sido evitado. Podia ter sido evitado. Mas enfim, é nesses momentos que nós precisamos glorificar o nome de Deus, testificar a glória de Deus, sabe? Esse talvez foi fácil para mim, porque a causa era eu não ter tomado, né, um cuidado maior, causou que. Mas tem muitas vezes, irmãos, que você fala assim: poxa, agora que eu estou frequentando os cultos direito, acontece isso. Glorifica a Deus, assim como está escrito em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo fala: nos gloriamos nas tribulações, irmão. Dê glória a Deus, porque estamos incomodando o inferno. Amém? A sua vida está incomodando o reino das trevas quando você se procede em santidade e santificação diante do Senhor. Corte o pé nessa noite, vamos orar. Concluímos aqui então o capítulo 4, sermão número 11 da série Apocalipse. Na próxima terça, capítulo 5, vamos falar dele inteiro, tá? Vai ser o Cordeiro abre o livro, que também é um episódio magnífico. Como eu disse, capítulo 4 e 5 são meio que introdutórios para Apocalipse, capítulo 6 até o 20.
capítulo 6 até o 20 é uma série de acontecimentos. O 21 já é a parte final, é só vitória, mas do 6 ao 20 acontece muita coisa. O 4 e o 5 é meio que introdutório para esse período. Deus abençoe você.